Boa tarde. Bem, já está compartilhado, né, o material aí? Vocês já estão visualizando? Sim. Já. Então, professora. eu quero, antes de começar a aula de hoje, eu quero agradecer a presença de vocês, porque tem 12 alunos de 20, então está uma presença boa para um sábado, né? Sábado à tarde. E assim, eu quero perguntar como é que vocês estão aí dessa quarentena, se está todo mundo com saúde, se a família de vocês está com saúde, porque a vida além da engenharia, né? Além dos estudos. Está tudo em paz com vocês? Tá tudo bem, professora. Graças a Deus. E a senhora, como é que tá? Tá tudo bem aqui, com a minha família também, graças a Deus estamos bem, né? Então tá bom. E outra coisa sobre a atividade avaliativa que a gente fez, a atividade avaliativa, eu queria saber, as meninas já falaram, né? Tayane já falou, e Tainá, acho que foi Tainá, ou foi Jéssica, sei lá, que falou sobre a dificuldade que teve do último conteúdo, de balanço de massa com 2 operações unitárias. Aí eu queria saber de vocês, em geral, quem tem mais alguma dúvida, porque alguns alunos entraram depois, faltaram as 2 primeiras aulas de transformação de unidade, né? De dimensões. Aquele início que parece ser bobo é o que mais facilita vocês agora para frente nos cálculos, porque vocês conseguem visualizar mais rápido, né? As equações, fazer as contas mais rápido. Eu queria saber de quem entrou depois, qual a dificuldade que vocês estão sentindo dessa disciplina, para que eu possa melhorar e trazer outras formas de apresentar o conteúdo para melhorar essa dificuldade, para que vocês aprendam. Poderiam me falar aí? Eu vou estar anotando aqui. Ô, professora, teve aula na semana passada? Na semana passada, não. A gente vai repor essa aula. Na verdade, a disciplina Blend, ela é a cada 15 dias. Então, ela é 1h30 por semana ou 3 horas a cada 15 dias. Então, eu vou repor a aula da semana passada na semana que vem. Eu vou fazer uma aula de 3 horas, aí com isso eu vou repor uma e vou antecipar a outra, porque era para ter aula só de hoje a 15, mas eu vou fazer esse mês todos os sábados, porque eu vou ficar antecipando umas aulas. Eu vou antecipar, porque a gente vai começar 1 hora antes desse horário, de 3 horas. A gente vai começar 2 horas mesmo, como eu tinha marcado, porque eu vou fazer uma aula de 3 horas, já que eu vou estar antecipando todas essas aulas, por isso eu vou fazer as aulas todas no sábado, porque a gente não sabe se vai voltar em junho. Aí, caso volte, a gente já tem terminado o conteúdo, e aí, na parte presencial, eu faço só exercício em sala. Aí fica melhor para vocês. A parte teórica a gente já viu, entendeu? Não que eu não vá fazer exercício aqui, eu vou fazer também, mas eu acho melhor antecipar também. Assim, Eu acho que não volta não, viu, professora? Eu acho também que não volta, mas a gente tem que trabalhar com todos os cenários. Caso não volte, aí a gente faz aula só de exercício, porque a prova é dia 15, aí a gente teria mais aí umas 2 semanas para fazer aula só de exercício, tirar dúvida, ficaria mais tranquilo. É melhor fechar logo o conteúdo. Certo? Aí, então, mas pela pergunta que eu fiz, qual foi a maior dúvida, a maior dificuldade que vocês viram? É importante vocês responderem para saber de que forma eu vou falar esse assunto de hoje, porque ele depende muito dos anteriores. Então, onde vocês tiverem dificuldade, eu já vou mais devagar. Não vou falar não, então todo mundo está entendendo tudo, né? Na verdade, essa é a primeira aula que eu consegui entrar assim mesmo. E os outros? Ninguém tem dúvida? O meu eu já falei, do balanço de massa só, com 2 operações. E os outros? Nenhum mais, todo mundo sabendo de tudo, né? Ótimo. O meu foi o mesmo da menina, como eu já tinha falado, da Gabriela. Sim. Mesma dúvida. Certo. Então, vamos lá. Então, hoje a gente vai falar sobre balanço de massa,
vai manter o tema de balanço de massa, sendo que com reações químicas. Então, a gente já tinha falado sobre o balanço de massa sem reação química, e agora a gente vai entrar no assunto do balanço de massa com reações químicas, certo? Então, como eu sempre falo, qual é a importância, né, de se estudar esse balanço de massa? O balanço de massa é uma das ferramentas que você precisa conhecer na engenharia, eu diria que uma das mais importantes. Porque a partir do balanço de massa é que você consegue resolver infinitos problemas na sua planta. Porque tem o princípio da conservação de massa, que você sabe que o que entra sai, e tem o princípio de não se ter reação química também, que aí você está conservando essa massa, né? Quando você não tem reação química. Então, você consegue identificar vários problemas de vazamento, de qualquer interferência que você não tiver conseguido chegar com o seu produto da forma que deveria chegar no final, depois do seu processo, né? Então, se o seu processo está acontecendo, não tem reação química, você sabe que o que entra tem que sair pelo balanço de massa, e lá não está saindo o que entrou, tem algum problema. Pode ter algum vazamento, alguma coisa está acontecendo. Então, você consegue solucionar grande parte dos problemas dessa forma. Mas aí tem as reações químicas. E aí, qual seria a diferença quando você agora coloca uma reação química? Alguns processos, eles precisam ser convertidos, para que sejam convertidos num produto, eles precisam reagir com algum outro componente. E aí, essa reação química é que vai, né, promover o produto de maior valor agregado que você quer. Então, para isso, é necessária uma reação química. Então, a gente tem os processos que existe reação química, desde a indústria química mesmo, para produzir fármacos, produzir inseticidas, produzir outros reagentes, né? Assim, que precisam serem misturados para transformar num reagente de maior valor agregado. E tem as indústrias de processo também, de processos químicos, as indústrias de petróleo, onde você precisa ter reação química para você degradar o petróleo, então você precisa craquear o seu petróleo. Então, você precisa usar algum catalisador, usar um reator e e aí vai acontecer uma reação química de craqueamento, que é de quebra dessas moléculas maiores em moléculas menores para transformar isso num produto de maior valor agregado. Assim como conversão também, você tem um processo também de petróleo, você pode fazer, em vez de craqueamento, você fazer o processo inverso, que é reforma catalítica, onde você tem os hidrocarbonetos de cadeias abertas, e você, a partir de uma reforma catalítica, que é um tipo de reação, você vai reformular e transformar num anel aromático. Esse processo de reforma catalítica, ele vem aumentar a octanagem da gasolina. Então, existem as duas formas. Você tem também os processos de produção de plástico, PVC, MVC, que abraça quem trabalha com isso. Tem o cloro, a soda. Aí eles produzem cloro e produzem a soda a partir da salgema, né? Então, pega o salgema e faz, a partir das reações químicas, e tem o cloro e a soda, que são matérias-primas para você produzir os plásticos, os PVC, PP e MVC. E esses polietilenos, poliestirenos, esses polímeros, né? Eles são transformados também em outros produtos. Tudo que a gente tem, os eletrodomésticos, que tem uma parte deles que é de polímero, computador, cadeiras, TV, telefone, celular, várias. Ao lado da gente, hoje em dia, 70% de cada material ele é feito de polímero, né? Então, tirando o motor, o resto é todo polímero. E na parte de energia, alimentação, o restante é todo feito de polímero. Então, essas indústrias também precisam, compra o PVC e precisa transformar ele em um tipo, moldar ele a partir de um processo químico, porque é uma receita, né? Uma indústria de
extrusão, onde tem aquelas extrusoras para fazer, tem as máquinas que saem o molde dos carros, carro também que hoje é feito, a maioria de plástico, também de polímero. Então, é uma receita que é dada para cada parte daquela. Então, você vai botar tantos por cento de VP, tantos por cento de PVC. Então, assim, os tipos de polímero, você vai fazer uma receita, como uma receita de bolo, colocar na extrusora. Assim, um corante, se precisar mudar a cor. Então, tudo isso vai precisar ter um balanço de massa, já que você vai estar trabalhando com receita. Um balanço de massa com reação química. Então, produção de iogurte, produção de cerveja, né? Diversos processos aí, a maioria deles tem reação química. E aí, o balanço de massa com reação química, ele pode ser estacionário ou ele pode ser não estacionário. Nós vamos estudar inicialmente o balanço de massa estacionário, com reações químicas. E esse balanço de massa, ele pode ser resolvido de algumas formas. Ele pode ser resolvido, existem alguns métodos que você pode estar utilizando para resolver um balanço de massa com reação química. Entre eles tem o balanço por extinção da reação, por conversão fracional, por espécies moleculares, por espécies atômicas. Então, várias formas de se resolver esse balanço. Então, a definição desse balanço de massa com reação química, o que a gente pode dizer? Que a ocorrência de uma reação química dentro de um processo, ela traz várias complicações nos procedimentos do cálculo. Porque quando você não tem reação química, o que entra vai ser igual ao que sai. Você conserva a massa. E quando você tem reação química, você tem mais duas incógnitas aí, que é o acúmulo e a geração. Você vai ter os termos de geração e de acúmulo. E nem sempre você vai gerar o produto desejado. Você pode estar gerando, se sua reação química estiver errada, você pode estar gerando um produto indesejado. E pode estar consumindo mais reagente do que o que deveria. Então, é muito importante você saber de estequiometria. Então, a equação de estequiometria da reação química, ela impõe restrições sobre a quantidade, né, dos produtos, dos reagentes e dos produtos formados, de cada corrente. Então, saber a estequiometria da equação da reação é muito importante. Se você não sabe, se você coloca uma reação e você não balanceia, faz balanceamento da equação e ela estequiometricamente está errada, você pode ter grandes problemas. Então, a gente tem também que o balanço de massa sobre uma substância que reage, ele não tem a forma simplificada, como eu já tinha falado, né? Que a forma simplificada da entrada igual à saída. Então, ele vai incluir os termos de consumo e de geração. Mas isso não é o fim do mundo. Vocês já têm embasamento, já viram química. Então, na química, a gente vê muito, vocês já estudaram muito como balancear uma equação, já estudaram muito como saber identificar um reagente, limitando em excesso. Então, são os conceitos principais para que vocês consigam fazer um balanço de massa com reação química sem problema. Então, a equação química está balanceada, vai começar a fazer o seu balanço de massa. A primeira pergunta que você tem que fazer é essa. A equação química está balanceada? Aí tem que checar. Como é que você checa se a sua equação está balanceada? Existem 4 métodos para checar isso. Tem o método algébrico, o redox, o método de íon-elétron e o método das tentativas. Então, qual é o método que você deve usar? O que você sentir mais facilidade. Qualquer um deles precisa dar a mesma resposta. Então, você pode utilizar o método que você se sentir mais confortável para chegar mais rápido na solução e na solução correta. Alguma pergunta até aí? Não. Estão ouvindo? Não. O áudio tá bom? Sim, tá bom. Tá, ok. Tá bom.
Ele vai te levar para falar com... Aí, outra pergunta que você tem que fazer. Eu conheço reagente limitante e reagente em excesso? Ótimo. Você precisa saber qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso da sua reação. E para recordar como executar o balanceamento de uma equação química pelo método das tentativas, que é o que a gente mais utiliza, e como identificar os reagentes limitantes em excesso, vocês vão acessar o material que está aí. Eu coloquei esse, mas vocês podem procurar qualquer livro de química geral e experimental e revisar esses conceitos. Ou, quem gosta da internet, entra no Google e vai no YouTube e procura lá. Vídeo sobre balanceamento, vídeo sobre reagente limitante, identificação de reagente limitante e reagente de acesso. Tem milhões de vídeos que vão explicar para vocês, muito facilmente, para vocês realizarem esses conceitos. Mesmo assim, caso ainda tenha dúvida, a gente vai tirando as dúvidas aqui. Eu só não posso colocar isso como uma aula, porque não faz parte do escopo, e aí senão a gente vai atrasar em vocês verem o conteúdo da aula mesmo. Mas vocês podem estar correndo atrás disso aí. É uma das coisas que quem tem dificuldade em balanceamento e em reagente identificar reagente limitante em excesso, vocês precisam ir atrás desse material. Certo? E aí vamos para o nosso assunto, que é o balanço de massa total com reação química. Então, como vocês viram no balanço de massa anterior, a gente faz o balanço de massa global e faz o balanço de massa por componente, né? Quando a gente quer saber a conversão dos componentes. Então, vocês já viram isso. Então, a gente vai fazer agora o balanço de massa total com reação química. Um balanço de uma quantidade conservada, que é essa massa total, massa de uma espécie particular, energia e momento. Em um sistema, uma unidade de processo, uma série de unidades ou em um processo completo. Então, de todas essas formas, você pode ter esse balanço, né? Então, você pode ter numa unidade de processo ou numa série de unidades, ou até no processo completo. E como é que ele é escrito, esse balanço de massa? Ele é escrito agora diferente do que a gente... Na verdade, a equação é a mesma. O que a gente fazia era eliminar os termos. Então, a gente sempre usou essa equação, já partiu da equação geral do balanço de massa, que é a entrada mais a geração, menos a saída, menos o consumo, igual ao acúmulo. E aí, a gente, como não tinha reação química, a gente ia cancelando os termos de geração, de consumo, de acúmulo. Acabava ficando só entrada e saída. Agora, não, vamos ver o que é que a gente vai cancelar. Por enquanto, como é com reação química, a gente acredita que vai ter geração, consumo e acúmulo. E como eu faço, como eu falei para vocês, de que forma eu resolvo esse balanço de massa? Existem as 4 formas de resolver, como eu falei. O balanço das espécies moleculares, espécies atômicas, por extensão de reação, que também é chamado grau de avanço, extensão de reação ou grau de avanço, né? A mesma coisa. Ou por conversão fracional. Pode ser resolvido por qualquer método, sendo que o mais utilizado é por conversão fracional. Ele é o mais usado. E o que seria esse balanço por conversão fracional? Como eu falei aí, né? Todos os métodos devem conduzir a mesma resposta, apesar do balanço fracional ser o mais utilizado atualmente. Então, a primeira coisa, para se ter reação química, é necessário conhecer reatores químicos. Eu vou precisar de um reator onde essa reação vai acontecer, né? A reação química vai acontecer no reator químico. Então, existe o seguinte, uma reação deve possuir uma conversão completa. Eu tenho meu reagente e eu vou conseguir converter todo ele no produto que eu quero. Ou é mais interessante eu ter uma corrente de reciclo? O que é reciclo? Se vocês viram nas aulas anteriores, o reciclo é quando a gente tem uma corrente que eu tenho um reagente, eu converto 70%
50% dele no produto, no tempo de reação. E 50% dele não foi convertido. Então, eu recirculo esse 50% para alimentação, para participar da reação novamente, converter numa segunda etapa de reação, converter mais uns 20%. Então, reciclo é isso. Corrente de reciclo é você ficar recirculando parte do seu produto para reagir novamente. Então, a conversão completa. Por que não é viável? Você perguntar, vai ser massa se eu conseguir converter tudo, é melhor eu ter uma conversão completa. Não necessariamente. Por quê? Não é viável economicamente projetá-los visando que o reagente limitante se converta completamente em produtos. Por quê? Porque se eu faço uma reação e eu quero que o meu reagente limitante se converta totalmente em produto, eu tenho que pensar já no tamanho desse reator, que vai ser. Porque eu vou ter quantidades enormes. Então, qual o problema disso? Isso vai acarretar o quê? Equipamentos enormes e difíceis de manusear e controlar. Então, quanto maior o equipamento, mais robusto ele for, mais difícil vai ser de ter um controle sobre ele. Também, a manutenção fica mais cara desse equipamento maior. Também, eu vou ter uma produção mais lenta. Porque se eu vou estar trabalhando com a conversão total, o meu tempo de reação vai ser bem maior do que se eu convertesse parte. Então, pode ser que numa primeira etapa, na etapa rápida, eu consiga converter 30%. E na etapa lenta, eu consigo converter os outros 40%. Mas esses 30% já pode ir para outra unidade, ser a matéria-prima de outro processo, que vai terminar em mais tantos tempos de reação e eu já posso vender esse produto, né? E se eu ficar lá na reação, esperando converter tudo, eu vou levar talvez até mais tempo. E aí o processo vai se tornar lento e caro. Então, sem contar que nem todas as reações químicas, elas são rápidas. Algumas demoram muito, né? E nem sempre produz o tempo da reação que eu deixar lá meu produto, ele vai converter tudo no produto desejado. Eu posso estar começando, chega o tempo da reação que ele começa a produzir o que eu não quero. Então, tudo isso, pensar numa conversão completa não é utilizado industrialmente. A gente pensa em conversões com reciclo, corrente com reciclo. E o que seria a corrente com reciclo? O efluente do reator sai ainda com algum conteúdo de reagente não consumido. Então, eu tenho lá meu reagente A mais B dando C mais D. Eu coloquei A mais B para formar C e D, mas no final saiu 40% de C e de D formado e o restante ainda é do meu reagente A e B. Então, eu pego parte dessa alimentação e submeto ao processo novamente. É o que ele está dizendo aí. Que parte é submetida ao processo de separação para serem retirados, reintegrados ao processo por meio de uma corrente de reciclo. Então, é isso que acontece. A gente faz um reciclo e retorna para alimentar o nosso reator e tentar converter mais o restante desse reagente no produto que a gente quer. Então, se trabalha mais com correntes de reciclo. Dúvidas até aí? Perguntas? Tranquilo? Sim, tranquilo. Pronto. Que bom. Então, a conversão fracional de um reagente A. Então, a conversão fracional do reagente A, como é que ela é dada, né? Conversão, a gente já sabe que a gente define conversão por X, né? O X seria conversão. Então, a conversão fracional do reagente A é dada pela razão entre os mols do reagente limitante consumidos durante a reação e os mols alimentados no reator. Então, por isso é importante saber quem é o reagente limitante. Porque eu vou partir dele. Vai ser os mols reagidos de A por mols alimentados de A.
que isso vai dar N de A de entrada menos N de A de saída dividido por N de A de entrada. Então, essa conversão fracional, por que é fracional? Porque ela é dada em fração. Se é dada em fração, ela não pode ser maior do que 1. Então, a fração convertida, geralmente é 1 menos x. Você vai ter, né, que você tem o seu 1, que é o seu produto, menos x, que o x é o que você conseguiu converter, a fração do que foi convertido. Você parte sempre de 1 menos o que foi convertido. Um exemplo é, se 1.000 mols de um reagente são alimentados no reator e 900 mols reagem, então a conversão fracional é 0,9. Por quê? Porque é uma percentagem de conversão de 90%. E a fração não reagida é 0,1. Porque se 0,9 reagiu, para 1, está faltando 0,1. Então, 0,1 é o que não reagiu. Então, eu vou sempre estar dividindo por 100 para eu ter a conversão fracional. Já tem fração. Certo? Outro exemplo aqui. Se 80 moles por minuto de um reagente são alimentados no reator, né? E a percentagem de conversão é de 75%, então eu tenho o quê? 80 vezes 0,75. Por quê? 75% é o que converteu dos 80 moles. Então, se eu multiplico por essa fração, eu vou ter 60 moles que reagem, né? Então, desses 80 moles que entraram, somente 60 em moles reagiram. E quantos não reagiram? Então, agora pego. Se 75% reagiu, para 100%, que é a minha base de cálculo, faltou 25%. Aí eu pego agora e tiro 25% dos 80, e eu tenho 20 moles por minuto que permanece como não reagido. Não convertido, né? Produto. Então, praticamente, você sempre vai estar multiplicando o número de moles por o que foi convertido. E aí você consegue, para a fração, né, que foi convertido. O número de moles total que vai entrar, multiplicado por a fração do que foi convertido, você consegue ter a quantidade que converteu. E o que sobra é o que não foi convertido, o produto. Então, essa é a base para calcular conversão. A tabela estequiométrica, vocês vão estar montando sempre que vocês tiverem uma reação para facilitar os cálculos, para vocês conseguirem identificar esses números de moles finais, né? Qual vai ser o número de moles final da minha reação? Então, você utiliza essa tabela, porque fica mais fácil. Ainda mais trabalhando com reação química. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, na primeira coluna, você coloca o componente. Na segunda coluna, você coloca o número de moles inicial, no início da reação. E na outra coluna, é o número de moles no final da reação. Certo? Então, vamos ver esse exemplo aí. A gente tem uma reação com Azinho vezes Azão, mais Bzinho vezes Bzão, formando Czinho, Czão, mais Dzinho, Dzão. O que seriam esses A, B, C e D pequenos, menores, minúsculos? São os coeficientes estequiométricos da nossa reação A mais B dando C mais D, certo? Então, esses coeficientes estequiométricos são bem importantes, como eu falei para vocês, no balanço de massa com reação química. Então, saber que eu tenho uma reação balanceada é saber que a quantidade de moles do que vai entrar para cada componente, hidrogênio, oxigênio, para cada elemento, no final, se eu somar, vai dar a quantidade, né? De saída mais o que acumulou e tudo. Então, pego essa reação e eu preciso saber, a primeira coisa, como eu falei para vocês, é se ela está balanceada. Beleza, está balanceada, agora eu tenho que saber qual é o reagente limitante. Então, algumas questões já dizem, o meu reagente limitante é o A.
O A é o meu reagente limitante. Qual a importância de saber o reagente limitante? A importância é para você calcular o número de moles, porque a conversão ela vai estar sempre em função do reagente limitante. Assim como o número de moles, você vai estar calculando, inicial vai ser em função do reagente limitante. Para você calcular o número de moles final de cada um, quanto cada um produziu lá no final, você precisa saber quem é o seu reagente limitante. Então, vamos dar um exemplo aí. X de A é conversão. Então, se meu reagente limitante é o A, eu vou trabalhar com a conversão em função do reagente limitante. Então, minha conversão, meu X de conversão vai ser sempre em relação a A. Se o meu reagente limitante é o A também, o meu coeficiente estequiométrico vai ser sempre dividido por esse reagente limitante. Então, em A, eu vou dividir por A, que vai dar 1. No B, eu vou dividir B por A. No C, eu vou dividir C por A. E no D, eu vou dividir D por A. Certo? Então, vamos lá. Montando a tabela agora. Componentes. Eu tenho componente A, B, C e D. Inicial. Eu vou chamar de A0. B0, C0 e D0 para o início. Então, número de molos de A0 é o meu número de molos no início da reação. N de B0, N de C0 e N de D0 para cada componente. E no final? No final, o número de moles vai ser sempre, por definição das equações anteriores que a gente já demonstrou, isso lá anteriormente, a gente sabe que o número de moles do componente no final da reação, que é o NDA, vai ser sempre o número de moles no início menos a conversão, menos ou mais. Menos ou mais a conversão multiplicada por o número de moles inicial. Essa conversão em relação sempre ao reagente limitante. E a gente sabe também que antes da conversão vai ter o coeficiente estequiométrico multiplicando pela conversão, certo? E o menos e o mais é em relação a reagente e produto. Quando eu estou fazendo para o reagente, vai ser negativo. E quando eu estou fazendo para o produto, vai ser positivo. Por que essa denominação de negativo no reagente e no positivo? A gente já viu nas aulas anteriores que no reagente é negativo, porque o reagente está sendo consumido. No final da reação, eu vou ter menos de reagente. É por isso que é negativo. Enquanto que o produto, ele vai estar sendo formado. Então, vai ser positivo. No final da reação, eu vou ter bem mais produto. Então, eu somo. Desse jeito, vocês não vão errar nunca esse sinal. Então, vamos lá. Fazendo para o primeiro, para o A. N de A vai ser o N de A0, menos ou mais? Menos, porque eu estou falando de reagente. Reagente é consumido menos. X, que é a conversão. De A, de B, de C ou de D. De A, por quê? Porque A é o reagente limitante. E o coeficiente estequiométrico aí vai ser quem? A dividido por A. Só que A dividido por A dá 1. Aí por isso que some, a gente corta. Por que vai ser A dividido por A? Porque vai ser sempre o A, o que eu tenho na reação, dividido por o limitante, que é o próprio A. Nesse caso, deu 1 vezes o número de moles inicial, N de A0. Aí eu vou agora para o B. No B eu vou ter NB vai ser N de B0, que é no início, menos ou mais? Menos, porque é reagente. B é reagente, está sendo consumido. E o coeficiente estequiométrico é B. B dividido por A, então fica B por A, vezes a conversão em A, X de A, vezes o número de moles inicial. Número de moles de C, como é que eu calculo? Vai ser meu número de moles inicial de C, menos ou mais? Mais, porque eu estou produzindo C. Então, está somando. Mais coeficiente estequiométrico, C sobre A, que A é o reagente limitante. Vezes X de A, que é o reagente limitante, vezes o número de moles inicial de A. Para D, mesma coisa. ND é igual a N de D0, mais D sobre A, vezes conversão em A, vezes número de moles de A0. Pronto. Com isso aí, vocês conseguem ter todos os números de moles de cada componente, A, B, C e D, com essas equações. Façam sempre a tabelinha, porque vocês não erram.
Se for fazendo de cabeça, talvez vocês podem errar se passar em algum momento. Então, eu sempre uso essa tabela e eu acho que ajuda bastante. Então, aqui eu estou calculando o número de moles em função da conversão. Em vez desse x de A, eu posso ter outra forma de ter essa tabela? Posso. Depende do método que eu escolhi. Esse aí foi o método que eu escolhi de conversão. Balanços materiais nas espécies atômicas e moleculares. Os balanços das espécies atômicas podem ser escritos sempre na forma simplificada, entrada igual a saída, já que os átomos não podem ser criados. A geração é sempre zero e não podem ser destruídos. O consumo também é sempre zero. Nessa reação química, quando eu tenho um balanço de espécie atômica. Então, o balanço de hidrogênio molecular, por exemplo, para uma molécula de hidrogênio. Hidrogênio existindo como espécie química independente, eu chamo de balanço de hidrogênio molecular. E quando eu tenho o balanço do número total dos átomos de hidrogênio ligados ou não, eu tenho o balanço do hidrogênio atômico. Então, a diferença do balanço para uma molécula e para um átomo é essa. Quando eu tenho a espécie química independente, é molécula. Quando eu tenho o número total de átomos, é atômico. É só para diferenciar o que seria um balanço material na própria espécie. Eu posso ter ele de forma molecular ou de forma atômica. Balanço material por extensão da reação. Então, como é que eu faço? O balanço material por extensão da reação. Extensão da reação é a mesma coisa que grau de avanço, que vocês também já estudaram muito isso. Que é essa letrinha aí, o grau de avanço. Quem sabe o nome dessa letra? Alguém de vocês sabe? Eu não sei. Hã? Eu não sei. Esse símbolo aí? Também não. A gente sabe mais do alfa, ômega, pi, sigma, né? Aí a gente tem esse aí, Essa daí eu novinho. não sei, não. Hã? Essa daí eu não sei, não. Oi? Quem falou aí? Eu disse que essa daí eu não sei também. Será que não é Epsilon? Ele é chamado de Epsilon. Então, a quantidade, que é o grau de avanço também, que tem as unidades de mol por segundo ou mol. Mol por segundo quando é em relação ao tempo e mol quando é só o grau de avanço em si. É chamado de extensão da reação. E o número de mols na alimentação, N de I, O, vamos dizer que é o número de moles na alimentação de oxigênio. E o número de moles final, N de I. N de I, no caso, seria a minha molécula, que eu quisesse. Se é hidrogênio, se é oxigênio. E O não, zero. Porque é no início. E o número de moles finais, NI. Se são conhecidas para uma dada espécie, então a extensão da reação, ou grau de avanço, pode ser calculada pela subtração do número de moles inicial e final, a espécie conhecida. Certo? Então, se eu tenho o número de moles inicial e o número de moles final, eu consigo calcular também o grau de avanço. As quantidades finais das outras espécies se calculam através do mesmo conceito de subtração, substituindo o valor de epsilon, que já foi determinado anteriormente. Então, como é que a gente faz isso? Aí tem um exemplo do balanço de massa por extensão da reação. Eu tenho uma reação química, a mesma reação de lá, A mais B dando C mais D. Onde A, mesma coisa, reagente limitante. Teremos que, se a reação for completa, ou seja, se todo componente A reagir, então a gente tem que o número de moles de A final vai ser zero. Porque se todo reagiu, eu não tenho mais nada. E quem vai ser meu grau de avanço? Vai ser
igual ao meu número de moles inicial. Certo? Porque eu zerei minha reação. E a minha conversão em A vai ser o meu grau de avanço dividido por N de A. Dessa forma, a gente pode construir também uma tabela estequiométrica, da mesma forma que a gente fez a primeira. Só que agora vai ser tudo em função do grau de avanço, ou da massa por extinção de reação, que é a mesma coisa. Então, como é que fica essa tabela? Partindo da mesma forma que a tabela anterior, a gente tem que eu tenho A mais B dando C mais D. A é o reagente limitante e as mesmas coisas. Então, o que é que muda aí? O que vai mudar é que lá eu tinha tudo em função do grau da conversão. E agora eu vou ter em função do grau de avanço. Então, o que é que eu fiz com aquela forma anterior? Eu tinha que o número de moles final era igual ao número de moles inicial, menos, para o reagente, o coeficiente estequiométrico multiplicado por a conversão em A vezes o número de mole inicial. Não era? Só que a conversão em A vezes o número de mole inicial, eu venho para cá e eu tenho quem? O grau de avanço. O grau de avanço é a conversão pelo número de mole inicial. Então, eu substituo. Por isso que eu multiplico agora o coeficiente estequiométrico vezes o grau de avanço da reação. Então, eu tenho. E o grau de avanço vai ser em função do reagente limitante também. Então, eu tenho N de A é igual a N de A0 menos o grau de avanço em A, o outro a mesma coisa, só no final que eu estou agora multiplicando pelo grau de avanço. Faltando a tabela anterior, veja aí como era antes. Eu tinha conversão vezes número de moles inicial do meu reagente limitante. Isso aí é a mesma coisa que grau de avanço, por isso eu substituo. Aí eu vou lá, ó, e substituo, fica dessa forma. Então, se eu não tiver a conversão, eu tendo o grau de avanço da reação, eu consigo ter o número de moles no final. É outra maneira de eu encontrar o meu número de moles final, a partir do grau de avanço. Balanço material por conversão fracional. Esse aqui já é por conversão fracional. Como é que você faz isso? Agora você foi dado o componente, e foi dado quanto foi convertido. Então, para executarmos o balanço de massa por conversão fracional, devemos aplicar o cálculo descrito pela tabela abaixo. Assim sendo, vamos preencher a tabela, realizando os cálculos e sabendo que o reagente limitante é o oxigênio. Ele já deu que o reagente limitante é o oxigênio. E sua conversão fracional é igual a 0,5. Ele diz que a conversão fracional é 0,5. Além do que, ambos os reagentes possuem uma alimentação de 5 mol por hora. E não há alimentação de produtos. Então, perceba. Qual o raciocínio? A equação, a gente vai usar essa equação. A, B, C, A mais B dando C mais D. C mais D. Sendo que o nosso A, a gente já tem um componente, é o oxigênio, o B é a amônia, o C é o óxido nítrico e o D é a água. Ele disse o que na questão? Disse que a conversão do oxigênio, que é um dos reagentes, é de 0,5. Significa 50%. Então, do que eu coloco de oxigênio, do que eu coloco de alimentação, 50% ele vai converter de oxigênio. Ele disse que a alimentação é 5 mols. De quem? De ambos os produtos. Então, se é 5 mols do produto A e do produto B, que é do oxigênio e da amônia, significa dizer que se 50% do limitante eu consigo converter, então eu já sei que é 2,5 mols do meu reagente final, né? Mas vamos fazer a conta. Então, eu tenho oxigênio, número de moles inicial, a gente faz do mesmo jeito, N de O2 no início, que é 0, N de NH, que é 0, N de NO, que é 0, N de água, que é 0.
Aí vamos fazer o final, usando conversão, porque na questão foi dado conversão. Então, eu tenho que n de O0 é igual a n de O0, 0, que é no início, menos a conversão, quando eu divido lá A por A dá 1. Então, menos x de O0 vezes n de O0. O outro fica menos B de A, o outro fica C de A, C por A e D por A. E aí eu vou agora fazer a conta. Quanto é o número de moles no final de cada um que eu vou ter? Então, eu tenho 2,5 ali no início. Porque o número de moles, 5 moles de entrada, conversão de 0,5. Então, se o meu reagente limitante, ele é 0,5, eu posso dizer que do 5 que entrou, 2,5, ele com 50%, vai ser o inicial dele. Então, fazendo a conta, dá 2,5. E aí, uma vez que eu tenho esse inicial dele, e tem a conversão dele, que é o limitante, que é 0,5, eu já tenho parte da equação resolvida. Aí eu vou fazendo as contas e resolvendo para as demais. Então, vocês vão usar sempre este procedimento para fazer o resultado de mols. Agora, o balanço material por extinção da reação. É a mesma coisa. Nesse caso, a gente tem oxigênio, amônia, óxido nitrial, a mesma coisa. E a gente vai ter agora, se é por extensão, a gente vai usar o grau de avanço. Então, a mesma tabela usando o grau de avanço. E qual vai ser o resultado? Se vocês observarem, o mesmo. 2,5, 3, 2 e 3. 2,5, 3, 2 e 3. Então, independente do método que eu uso, eu tenho que ter o mesmo resultado. Então, eu vou dar um intervalo agora e vocês analisem as continhas dessas tabelas para ver se vocês entendem de onde veio esses resultados. De 2,5, 3, 2 e 3. Ok? Ok. 15 minutos de intervalo e a gente volta. Eu quero que vocês peguem os 15 minutos, use 5 minutos para ir no banheiro fazer um lanche, 10 minutos para ir no banheiro fazer um lanche, e depois os outros 5 vocês analisam essas duas tabelas, esse resultado aí. Tenta substituir na equação e vocês chegam nesse resultado. Aí a gente volta para continuar, tá bom?